coloquei na minha lista de livros, de vídeos, pra gravar o Dezembro da Felicidade, eu coloquei no final que eu gravaria um vídeo sobre um papo de como foi o ano, eu comecei a postergar muito essa gravação. E aí parecia que nunca era a hora, eu nunca conseguia gravar, sempre me preparava e na hora não dava certo, eu não ia, e eu não costumo ter trava com algum vídeo. Eu sempre tenho muita facilidade em gravar. Eu sempre ligo a câmera, gravo. E com esse vídeo tava sendo diferente. E eu percebi que é porque 2022 foi diferente pra mim. Ele não foi o que eu achei que ele seria, mas graças a Deus que ele foi exatamente o que ele tinha que ser. Oizinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e ao último vídeo do Dezembro da Felicidade. E hoje é um dia em que a gente vai bater um papo profundo sobre como foi o ano e falar aí sobre o saldo de aprendizados e de coisas da vida. E eu tô assim de pijama, do jeito que dava, sem maquiagem, com a cara toda cheia de espinha, porque eu não queria perder o timing, eu não queria perder a coisa fresca na minha mente de falar exatamente aquilo que eu precisava falar hoje. E por isso eu tô aqui desse jeito e aí a gente vai bater esse papo bem conversa de amigas. Não sei como é que foi o seu ano, mas eu sei como é que foi o meu. E o meu ano não foi fácil. Emocionalmente, eu acho que esse ano foi pior pra mim do que o ano da pandemia, o ano de 2020. Porque esse ano me custou algumas coisas e eu precisei abrir mão de situações e vontades, de sonhos e buscas pra entender o novo, entender aquilo que Deus estava fazendo, entender aquilo que Deus tinha pra mim nesse tempo e agora, sabe? E foi muito diferente do que eu imaginei que seria e muito mais difícil do que eu imaginei que seria. Se você caiu de paraquedas aqui ou se você não sabe o que aconteceu, no ano passado eu morei em São Paulo e no final do ano eu recebi uma direção muito clara de Deus para sair de São Paulo e voltar para Maringá. Eu tava namorando na época, então também foi muito difícil isso de ter que enfrentar um namoro à distância, acabou que deu errado esse namoro e tudo isso foi uma bomba que aconteceu na minha vida logo no começo, nos primeiros meses de 2022. Juntando com outras coisas também, pessoais e muito difíceis que eu passei, que eu não vou compartilhar aqui, 2022 começou com um soco no meu estômago. Eu tava num lugar que eu achei que eu não voltaria mais, meus pais tinham se mudado de casa, então eu não me sentia em casa, na casa dos meus pais, mas eu também já não tinha mais uma casa em outro lugar. Então eu tinha que me adaptar com uma nova casa, eu tava vivendo um namoro à distância que tava sendo super difícil emocionalmente também, porque envolvia muita coisa, era o meu primeiro relacionamento desde que eu tinha me convertido, então eu tava aprendendo a me relacionar com alguém de novo. E aí com a distância, aí a cada 2 semanas ter que interromper a minha rotina pra ir pra lá ver ele, ou então pra receber ele aqui em casa, tudo isso tava mexendo muito com o meu emocional. E aí eu não tinha direito a uma direção de trabalho, eu tinha vindo pra tentar viver a vida aqui sem saber o que Deus queria de mim nesse tempo, sem entender quais eram os planos dele pra mim, eu só tava obedecendo. E eu vim nesses primeiros meses, aconteceu uma coisa muito grande, muito séria na minha vida pessoal, logo em janeiro, que me causou, abriu ali uma porta na minha mente pra ansiedade. Eu comecei a ter muitas crises de, eu não sei se é pânico, acho que não era crise de pânico, mas crise de ansiedade mesmo que eu comecei a ter, que foram desencadeadas por conta desse episódio que aconteceu na minha vida. E tudo isso se transformou em algo muito grande, muito difícil. Logo depois o meu namoro acabou e aí eu tive que lidar com outros sentimentos que eu não estava preparada para lidar. E no meio disso tudo eu tava sem direção de trabalho, sem saber o que Deus queria que eu fizesse, se era pra eu trabalhar com a internet, se era pra eu tentar outra coisa, se era pra eu trabalhar com meu pai na loja, se era pra eu mudar tudo. E aí eu entendi de começar a trabalhar de novo na internet, mas parecia que as coisas não davam certo como davam. E como vocês viram, eu realmente... tudo mudou pra mim na internet e eu compartilhei com vocês várias vezes, eu não fechei mais publicidade esse ano, as propostas sumiram e o meu engajamento caiu muito, tudo isso próximo a eu me posicionar cada vez mais e então as pessoas começaram a me hatear como nunca. Foi um ano que eu sofri muito hate na internet
E tudo isso acontecendo, e aí junto com a adaptação de voltar para a igreja, que eu tinha saído da minha igreja, voltar para minha igreja e tá meio perdida, apesar de muito bem recebida pelos meus pastores, pelos meus líderes, pelos meus amigos, ainda era difícil me adequar num lugar onde eu tinha saído e todo mundo tava do mesmo jeito, e aí eu precisava me adequar àquela situação onde eu tinha mudado tanto, mas as pessoas aqui continuavam da mesma maneira, porque para eles continuava tudo igual, eu que tinha mudado. E dinheiro, sem saber o que eu faria, como é que eu ia me sustentar, e aí ter que morar com meus pais de novo depois de um ano morando longe, me adaptar de novo com a rotina da família. Foi muita coisa, algumas coisas de saúde, precisei começar a fazer terapia. Foi um ano emocionalmente muito difícil pra mim, muito difícil, e eu tive muitos baixos. Mas eu passei por cada um dos baixos com Jesus, e Ele me sustentou, e Ele me trouxe, e eu tô até aqui. E eu tô aqui hoje pra entregar esse ano nas mãos do Senhor como um sacrifício vivo de adoração. Esse ano foi difícil pra mim. Esse ano foi um ano em que eu me perdi, eu precisei me perder de mim, eu fiquei muito tempo confusa com quem eu era, pra onde eu tava indo, quem eu queria ser. E no meio disso tudo, eu, mais uma vez, me vi no colo de Jesus pedindo socorro, dizendo me ajuda, e mais uma vez eu vi Ele se inclinando pra mim, cuidando de mim e me dando uma direção. Muitas coisas a gente não vê, né, na internet. Eu não compartilhei quase nada disso em tempo real com vocês. Eu apareci às vezes falando que eu tava passando por alguma coisa ou outra, mas tudo que aconteceu vocês não vão saber. E assim como eu não vou saber o que aconteceu na sua vida também. Mas a gente passa pelas coisas. Elas acontecem. Quer a gente queira, quer não. Mas elas acontecem. E o que muda é a forma com que a gente lida com as coisas que aconteceram. E eu ter que lidar com tudo isso que eu contei pra vocês agora me fez amadurecer muito. Fez eu me encontrar mais uma vez com uma nova face de quem Deus é. E me encontrar enquanto eu via Ele. E aí agora, olhando para as coisas boas que aconteceram esse ano, tantas coisas boas aconteceram esse ano. Eu me fortaleci ainda mais em relacionamento com a minha família, em relacionamento com Deus. Eu pude realmente perceber as coisas que são valiosas pra mim, e eu tive a graça de Deus de poder passar mais um ano tão perto da minha família, que é algo que eu amo muito. Eu amo eles muito, eles são tudo pra mim, e poder passar esse tempo com eles foi um presente de Deus, porque eu tô aqui à disposição de Deus. A hora que Ele quiser eu vou pra outro lugar, ou então fico. E foi um presente de Deus eu poder ter passado mais esse ano com meus pais. E eu viajei, conheci lugares incríveis, fui pra Portugal, pra Espanha, uma coisa que não estava nos meus planos, e foi um presente de Deus pra nossa família. Fui pra Argentina sozinha, foi um período muito importante pra mim, pra eu crescer, pra eu me amadurecer ainda mais. Eu lancei o meu livro, que foi um sucesso de vendas, e depois, por conta desse lançamento que foi o e-book, eu fui pra Bienal, e uma editora comprou os direitos dele pra adaptação do físico, e hoje tem ainda também o livro físico, e eu fui lançada na Bienal de São Paulo, que era um sonho assim inatingível. Isso aconteceu, eu conheci vocês, eu fiquei 4 horas em pé conversando com vocês, e abraçando, e dando beijo, conversando e olhando no olho, e foi um dos dias mais felizes da minha vida, com certeza absoluta. Eu viajei muito, fui pra São Paulo várias vezes, me diverti muito com os meus amigos, assim como eu também me diverti muito com os meus amigos aqui. Eu li bons livros, eu me descobri como uma pessoa ainda mais em busca da inteligência, em busca do desenvolvimento da minha mente. Eu me aprofundei em estudos e eu cresci muito pra dentro. Foi um ano em que eu sinto que eu cresci muito pra dentro. Eu cresci em amadurecimento espiritual, pessoal, emocional, e também em crescimento de inteligência, crescimento político. Eu quebrei ainda mais paradigmas de uma mentalidade errada que eu cresci, né, por conta de educação e a bagunça que tá no nosso país, por conta de uma educação ideológica que serve a uma narrativa que não faz sentido pra mim. Eu fui quebrando ainda mais isso. Eu fiz cursos de política, onde eu estudei, eu li livros, conheci pessoas novas. Eu tive conexões incríveis com pessoas que eu não imaginei que eu teria. Eu lancei meu podcast, depois eu parei o podcast, mas eu vou voltar com o podcast. Quantas coisas boas aconteceram esse ano. Eu pude me conhecer melhor na terapia e também conhecer mais da minha força de passar pelos momentos difíceis. Eu
finalmente rompi com o medo de falar e de ser quem eu sou na internet. Hoje eu não tenho medo de postar, de falar, de nada. Eu tô totalmente livre da ideologia que prende as pessoas aqui e que prende os influenciadores nos seus direitos de se manifestarem também. Eu me aprofundei na loja do meu pai, conheci ainda mais esse legado que Deus me deu, pude trabalhar, conhecer a fábrica e ainda mais as pessoas que estão lá e me dedicar sabendo que aquilo é meu. Pela primeira vez na vida tomei posse daquilo que é meu, sabe? Eu pude dar um passo pra trás com a internet e olhar pra ela de longe, ver tudo que eu construí sozinha, sozinha, né, com Deus, mas tudo que eu construí com as minhas mãos e essa história linda que eu tenho aqui, apesar de já não ser o que era, eu ainda tenho muito tempo e muito espaço pra crescer e ser uma pessoa nova. E por que eu tô compartilhando tudo isso? Porque eu sei que com certeza na sua vida você também teve altos e baixos. E eu quero te convidar a terminar esse ano olhando para aquilo que Deus fez e levantar um sacrifício, um altar de gratidão, de adoração a Ele e agradecer por tudo que passou. E que alegria, que bênção que é a gente poder andar com Deus, que tá com a gente na alegria e na doença, que tá com a gente no tempo bom e no tempo ruim e que nos sustenta quando sorrimos e quando choramos. E eu posso dizer que eu aprendi a viver na fartura e na falta. Esse ano foi um ano em que eu conheci o poder de Deus em um lugar novo pra mim. Eu não conhecia ainda o mover de Deus nas minhas emoções. Eu tinha conhecido o mover de Deus em outras formas, mas foi a primeira vez que eu vi Deus lidando com o meu emocional. E que lindo foi poder testemunhar, poder ver que Ele é um Deus que se importa também com o que o meu coração sente, com o que minha mente pensa. E que lindo foi viver esse tempo, que lindo. E que alegria é poder olhar pra trás e ver tudo de ruim que aconteceu esse ano e como toda a tribulação me produziu perseverança. E hoje eu olho pra 2023 com alegria, sabendo que independente do que venha em 2023, no bom e no ruim, eu tô pronta, porque eu não caminho sozinha e você também não caminha sozinho. Eu quero te convidar a parar e pensar nesse ano, anotar, agradecer. Eu ainda quero tirar um dia, ainda antes de acabar, que quando eu tô gravando ainda não é dia 31. E eu quero tirar um dia pra anotar tudo e realmente passar horas lembrando de tudo com Deus, processando o que passou. Eu aprendi muito esse ano, muito. Infelizmente, muito do que eu aprendi eu precisei aprender na dor. Mas eu aprendi e glória a Deus por isso. Aprendi tanto. Ainda me sinto uma caixinha de surpresas. Uma caixinha de surpresas pra mim mesma. Eu percebi que a gente é muito mais cheio de camadas do que a gente imagina. Porque eu cheguei esse ano achando que eu era alguém e eu vi que esse ano eu me desdobrei pra ser uma versão ainda melhor desse alguém. Ano passado foi um ano muito bom de maturidade, mas esse ano eu acho que eu fui mais profundo. Esse ano eu tive que lidar com essas coisas todas e sentimentos que eu nunca tinha lidado. E eu passei por eles, e eu sei que eu vou passar por outros que vierem, porque Jesus está comigo, porque o Espírito Santo me acompanha, me consola, me confronta, me cuida, me cura. E você também tem isso. E eu orei muito, esse quarto aqui que eu tô, que é o meu escritório, foi um dos lugares que eu mais passei orando esse ano, madrugadas aqui deitada nesse chão e sentindo a presença de Deus e sendo cuidada por Ele. E quão grande é o nosso Deus, quão bondoso é Ele. Como é bom caminhar com Deus, como é lindo ver tudo que Ele faz e quão mais ainda Ele vai fazer, sabe? Eu me sinto agraciada, eu me sinto equipada e com ainda mais coisas na minha bandeja. Ano passado Deus encheu muito a minha bandeja e esse ano a gente trabalhou em algumas coisas ainda. E o pouco que foi me adicionado de novo, de ferramentas novas, são ainda mais precisas e ainda mais bem lapidadas do que as de antes. E eu tô aqui segurando a minha bandeja, pronta para entregar o que for que o meu Senhor me pedir, porque eu quero ser uma boa mordoma diante dele, que entrega o que é dele. Esse ano eu achei que ele ia me pedir a internet e ele não pediu. E eu tenho orado para entender o que será de mim no ano que vem aqui e me sinto feliz com as expectativas para o futuro, porque coisas ainda melhores Ele fará. E a gente vai estar juntos como a gente sempre tá há tantos anos. Muito obrigada a você que tá aqui, muito obrigada a você que também não desistiu de mim, muito obrigada por você não ter desistido de você esse ano. E eu
ora em nome de Jesus para que 2023 seja ainda melhor na sua vida. A gente teve... Nossa, foi tanta coisa, né? Eu tô lembrando, teve mais coisa ainda que eu não falei nesse vídeo. Teve eleição, como a eleição foi um período maluco pra mim, também de hate na internet, mas também de coisas na minha vida. E teve Copa, e teve minha viagem, falei da viagem, fui pra São Paulo de novo. Tanta coisa aconteceu esse ano, cara. Que ano. Que ano. Pro bom e pro mal. Que ano. Graças a Deus. E eu quero orar com você pra gente terminar o ano juntinhos. E eu volto ano que vem. Não sei como ainda, tô trabalhando nisso. Mas eu volto ano que vem. E eu espero te ver aqui de novo. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus, por cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Obrigada, Jesus, por cada momento que o Senhor me sustentou nesse ano. E obrigada por cada momento que o Senhor sustentou cada um desses que estão ouvindo agora durante esse ano. Obrigada, Deus, porque o Senhor é muito maior do que as barreiras da internet. E o Senhor nos alcança e nos aproxima, mesmo estando longe. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha tomar agora a pessoa que está me ouvindo e que ela venha sentir o seu amor transbordante. Eu peço, Pai, para que no próximo ano essa pessoa que está me ouvindo venha ser arrebatada por um amor gigantesco pelo Senhor. Que seja um ano de busca pela sua presença, que seja um ano de paixão pelo Senhor, de aprofundamento bíblico, que seja um ano de alegria, de transformação. Um ano de se encontrar mais vezes e mais constantemente com o Senhor e de ser ainda mais parecido contigo, Jesus. Meu Deus, eu peço por provisão sobrenatural na vida daqueles que estão me ouvindo e que estão precisando de uma porta impossível. Que o Senhor venha quebrar todo medo, que o Senhor venha equipar essas pessoas com as estratégias que elas precisam e que sobrenaturalmente o Senhor venha prover aquilo que precisa. Deus, eu peço, guarda essa pessoa que está me ouvindo, esconde ela embaixo das suas asas e livra ela do homem violento, livra ela de todo mal. E que ela venha ser batizada com amor e esperança para esse ano que vai entrar. Que seja um ano de muita alegria, um ano de muita saúde, de vida restaurada, de coração redimido e encontrado com o Senhor. E que a família dela seja protegida e abençoada também, que nunca falte nada na mesa dessas pessoas, Deus. Mas que seja um ano ainda de te amar ainda mais, de ter um caráter transformado pelo Senhor, uma mentalidade redimida pelo Senhor. Que seja um tempo novo, um tempo de esperança e que 2023 seja melhor do que esse ano. Que a gente experimente ainda mais da sua bondade, da sua maravilhosidade, das suas misericórdias. Nos transborda com o seu amor, Deus, e nos protege, nos carrega no colo nesse ano de 2023. E que a gente te veja ainda mais, que a gente te deseje ainda mais. E que as tuas bênçãos maravilhosas nos acompanhem, mas que a sua presença seja aquilo que a gente busca em primeiro lugar. Abençoa, Senhor Deus, este ano e nos acompanha. Vem com a gente, Senhor Deus, e que em nenhum momento a gente se perca dos teus caminhos, nem para a direita e nem para a esquerda. Nos guarda e nos protege em nome de Jesus. Amém. Te vejo aqui no próximo ano. Beijo enorme. Tchauzinho.